Ok, vamos começar pensando da seguinte maneira. O que acontece quando você tem um setup maravilhoso para uma piada, mas ela não leva a lugar nenhum? Tem duas respostas para isso. Ou você é algo incrível e até mesmo vai combinar com a piada, ou vai ser nada. Mas aí você se pergunta, mas que piada que se torna tão boa que, sei lá, o vazio se torna parte dela? Então, conhece Morder Drones? Certo, vamos logo com isso. Morder Drones é uma série criada por Liam Vickers e produzida pelo estúdio Indie Glitch. Segundo fontes, Liam já tinha trabalhado em outras animações em seu próprio canal do YouTube, mas esse foi o primeiro trabalho que realmente pegou um pouquinho de sucesso. Sobre o estúdio que ficou a cargo da produção, não é nenhuma surpresa. O mesmo hoje é responsável por animes de Digital Circus, junto de outras séries em produção como Labirinto dos Lampejos e Cavaleiros de... esse nome aí. Pega isso, sei lá, de alguma forma já abre um pouquinho de espaço do que a gente vai falar hoje. Essa série teve seu início lá pra 2021, até seu encerramento de 2024, com 8 episódios. Durante esse tempo, a série ganhou bastante repercussão e até está sendo feita uma graphic novel pra ela, mais ou menos. E, bem, é graças a isso que eu tenho uma boa desculpa pra falar sobre essa animação. Bem, eu já assisti um pouco sobre ela e talvez assim que tenha alguma coisa pra falar. Então, sei lá, vamos conferir essa animação que, na minha opinião, tem muita coisa bacana, mas que, tem alguns probleminhas no meio. Ah, e só avisando, tem spoiler, tá? Então se tu não viu a animação, vai lá. Mas já vou logo avisando, eu não vou fazer um resumo, basicamente. Só vou pegar alguns episódios e dar ênfase no que eu vou falar, ok? Ok. Com tudo isso dito, seja bem-vindo ao primeiro vídeo teste desse canal e... é isso, vambora. A história se passa em um futuro bem caótico, com alguma coisa dando muito errado e todo mundo indo jogando de Fasco, sobrando robôs operários apenas. Agora eles agem como humanos, literalmente, mas nem tudo são flores. Em um dia, tem uns guri aí que brotam do nada pra destruir os restantes desse grupo de trabalhadores que se intitulam Drones de Desmontagem. Nossa protagonista, Uzi, tem como objetivo no momento acabar com essa galera, e com todo bom adolescente, ela vai lá tentar enfrentar sozinha. Mas no meio dessa confusão toda, ela meio que faz uma aliança com dois guris da desmontagem. N, que me lembra muito um certo personagem de uma outra franquia aí, um robô masculino com uma personalidade amigável, bem alegre, mas constantemente é chamado de inútil pelos seus colegas de trabalho. Vi é uma garota bem sádica, meu tipo de personagem preferido, mas que constantemente esconde que tem algo relacionado ao N. E nessa firula, nossos heróis vão em busca de saber o que aconteceu com esse mundo deles e também atrás de certas origens, principalmente de coisas estranhas como a JC Jensen do espaço. Sim, é isso mesmo. Saber por que raios a Uzi parece ter poderes meio ocultos. A série segue um suspense onde por muitas vezes os episódios vão deixando pistas sobre certos segredos sobre os personagens. Muitas delas cheias de plots a serem desenvolvidas durante o decorrer dos episódios. Tem muita coisa durante o show que quem realmente presta atenção vai perceber e encaixar no grande quebra-cabeça dessa série. Um exemplo de série que segue essa forma seria Avatar: Lenda de Korra. Lá muitos plots são apresentados de uma forma bem escondida, que fica a mercê do telespectador para entender e linkar com o que vai acontecer durante os episódios. Isso, na minha opinião, traz muita coisa interessante na série, que consegue esconder bem o que ela vai tratar. Até demais, eu diria. Bom, agora eu vou falar uma descrição de cada um dos personagens, mesmo que eu vá me repetir aqui. Uzi é adolescente rebelde, que blá blá blá, vocês sabem muito bem, mas uma coisa que eu não te contei é que ela tem uma coisa bem integrante na série, que é o Absolute Solver, que é um poderzinho aí que meio que tá possessando ela de um lado bem negativo, e esse poder pode manipular a realidade ao seu bel prazer. N, como já citado, é um drone bem amigável que no meio do caminho começa a ser o par romântico da Uzi, servindo de apoio moral para resistir à possessão do solucionador. Vi é a companheira de equipe do N, e, de novo, ela tem um romance escondido na série, blá blá blá, você já sabe, né? J é a líder dos desmontadores que... Cara, eu vou logo abrir o jogo, ela não faz nada na série inteira. Sério, de verdade, ela não tem absolutamente nenhuma função além de ser a líder dos desmontadores, como eu já disse. Mas, cara, a única coisa que ela faz de bom nessa série é apanhar 2 vezes. Tirando isso, esquece. Dom é a colega de classe de Uzi que fala russo por algum motivo e nutre uma vingança contra a Vi por assassinar seus pais. Pois é. Assim como o Uzi, Doll pode manipular o solucionador absoluto e tem muito mais controle sobre ele do que a Uzi.
Concórdia, uma drone trabalhadora que atua como administradora do sistema dos drones de desmontagem e hospedeira de um programa de computador maligno alterado de realidade chamado Solucionador Absoluto, como a gente já falou. Tissa é uma garota humana que salva N, V, J e Concórdia, além de que os 3 primeiros transformam em drones de desmontagem. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou deixar isso lá pra frente, só um minuto. Lori, mãe de Uzi e uma das anfitriãs do Absolute Sober, inicialmente foi dito que ela foi morta por um drone de desmontagem, mas depois é revelado que ela enviou sua consciência para seu próprio núcleo mutante para sobreviver. Cada personagem da série é super da hora e tem designs incríveis que destacam bem cada personalidade e suas funções durante o enredo. Menos a Jota, claro, né? Na minha opinião, o 3D da Glitch conseguiu com perfeição mostrar como a produção da série foi bem caprichada. Uma coisa a destacar como ponto positivo é a animação. Desde o cenário cheio de easter eggs até as próprias expressões dos personagens são cheias de vida e muito capricho, que combinado com a trilha sonora deixa essa animação espetacular em muitos aspectos. Eu acho que é só isso que eu tenho pra falar sobre elogios. Olha, quero deixar bem claro que eu aprecio demais a Glitch e o criador por essa série, que simplesmente é cheia de carinho e potencial, mas que infelizmente foi se desagradando bastante no meio dela. Começando a lista de problemas, temos o fator lore da série, que é complicado. Tipo, não é ruim a história, mas o problema sim se dá pelo fato da animação não te ajudar em nada no quesito do que tá acontecendo na trama. E, olha, na minha opinião, o melhor episódio que mostra essa bagunça que começa a ter na série é o episódio 4. Ok, a gente entende algumas coisas, entendemos que eles estão lá pra buscar respostas, blá blá blá. O problema é quando a Uzi começa a entrar naquela cabana e começa a virar aquela patifaria esquisita. Cara, até hoje eu queria entender o que raios foi aquela sequência de ação que a Uzi começou a fazer naquela hora. Porque simplesmente é meio esquisito, talvez. Tipo assim, por que ela tá bebendo sangue? Ou, olha, nesse caso, o que raios aconteceu com ela? Por que ela tá atacando todo mundo do raia do nada? Por que está acontecendo? Eu sei que durante a série é explicado que ela tem o Absolute Sober, que ela tá sendo possuída, e que acontece isso e aquilo mais. Só que o problema é que, vejam por vocês mesmos. Boring and annoying. Sorry, just me in here. I think dumb things are freaking cool and E isso não é explicado em nenhum momento. É até explicado, mas não da forma mais conveniente possível. Também dá pra ressaltar os problemas dos plots dessa série. Eles simplesmente não são bem aproveitados. Olha, é meio pai a pensar nisso, porque a série tem diversos pontos positivos nesse quesito de história e plot, mas esse também é o maior tiro no pé dessa história esquisita. Tem coisas que literalmente são apresentadas do nada e são descartadas igualmente do nada. Maior exemplo disso é o romance antigo do N com a Vi, onde isso é apresentado no primeiro episódio, alonga um pouquinho em alguns, mas simplesmente é esquecido a partir do 6º episódio. E durante esses episódios também antes do 5º, que é bem paia na minha opinião. Pois no primeiro episódio o N diz que ele tá apaixonado por ela, tem uma quedinha pela Vi, mas simplesmente isso é só deixado de lado. Só isso. Ah, e agora eu gostaria de reclamar sobre duas personagens, Sis e Tissa, ou melhor, Concórdia e Tissa. O seguinte, na série ela é apresentada mais ou menos como meio que um vilão, e ela tem um plot twist até que bem interessante lá pro 7º episódio. Só que tem um probleminha aqui. Enquanto eu tava lá no Wikipedia pesquisando mais sobre a série, eu descobri uma coisa estranha. Eu descobri que a Tissa, ela tinha sido morta pela Sis. Sim, ela não foi morta pelo N no 7º episódio, foi, e sim pela Sis. Só que tem um probleminha. Fica uma confusão nessa história, porque dá a entender que ela foi morta ou depois, ou até mesmo dentro do 7º episódio, pois a gente pensa que a Tissa ainda tá lá, e não que a Sis tá no corpo dela. O Wikipedia diz que ela foi morta assim que ela foi resgatada. Então fica uma de duas coisas, ou ela morreu durante as lembranças do N, mais ou menos, naquela época, ou ela morreu de alguma outra forma, ou antes deles se conhecerem, mais ou menos. E, cara, eu fiquei de cara quando descobri isso. E, sinceramente, eu fico até confuso se isso é um ponto negativo, pois... Isso porque ainda não falei de um certo personagem que me incomoda bastante na série. E sim, eu tô falando da Doll. Doll, pra mim, é uma personagem que simplesmente existe, mas que parece que só foi jogada de lado. Mas ela aparece no 3º episódio, ela fala um monte de coisa lá, mostrando que ela tem uma vingança com... um sentimento de vingança contra a Vi por causa das coisas que aconteceram, mas simplesmente isso é deixado de lado lá pro 6º episódio, onde ela simplesmente anda de mãozinha com os drones desmontadores. Pois é, e pra ser fundida com a Sis, parece? Entendi essa parte e sinceramente é até bem confuso.
não sei nem porque eu tô questionando essa série. Sei que até aqui você deve estar pensando que eu detesto essa série com tanto de coisa que eu reclamei. Mas, cara, eu gosto muito dela, de verdade. Foi uma das animações que eu assisti pela primeira vez e fiquei bem interessado com ela, por um tanto de coisa que é bem dirigida dentro dela. Só que o problema é que desanda tanto lá pro episódio que simplesmente torna-se meio cansativo de ver. E eu vou ser sincero, a única coisa que salva esse desandamento é o 7º e o 8º episódio, principalmente o 8º, porque no 8º... Ai, cara, o 8º mete um Dragon Ball da vida e os caras se metem na porrada. Isso pra mim é absoluto cinema. Incrível, melhor fechamento de arco que eu já vi. Ficou triste que não tocaram o tema do Hero lá do filme da Batalha dos Deuses. Isso sim seria muito bom. Opinião, Mutant Drones é como uma piada com um momento maravilhoso, mas que definitivamente, por não saber aproveitar o momento ou bolar uma piada boa, ela meio que não leva a lugar nenhum. Mas no final, é engraçado. Elogiei bastante a série pelos seus personagens, trilha sonora e a trama inteira tendo um desenvolvimento legal, apesar dos muitos pesares. E também, querendo ou não, é graças a essa série que o estúdio ganhou a atenção do público para conseguir mais projetos que estavam sendo produzidos. Embora muita gente, assim como eu, só conheceu pelo Digital Circus. Apesar de todas as coisas que aconteceram, gosto bastante dela e por tudo que ela criou nesses últimos 4 anos de exibição. Mesmo sabendo que o criador provavelmente não vai mais fazer nada com a série, eu fico feliz com o que a série criou no meio desse tempo todo. Foi algo muito divertido, cheio de graça, muitas reviravoltas e muita confusão no meio do caminho. É o que eu tenho apenas assistido só esse ano e definitivamente uma das séries mais legais que eu já vi até hoje. E sinceramente, até melhor do que muita série que é lançada no Netflix ou em qualquer outra. Mas agora eu quero saber de você, o que você assistiu da série? Você gosta dela? Odeia ela? Quais são suas opiniões? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu, sinceramente, me admira você estar aqui até o final desse vídeo. Mas, obrigado, né? E, bom, o que eu tenho pra falar agora é que esse vídeo aqui, ele faz parte de uma trilogia de vídeos, onde a gente estará testando qual o melhor conteúdo pro canal. O que tiver mais visualização, eu vou seguir com ele. Ou, sei lá, eu uso ele junto também. De todo modo, eu espero que você continue por aqui e apoie os 3 vídeos que irão sair. Bye, bye!